Muito bem, estamos ao vivo. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos no canal do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, tendo como companhia nossa querida amiga Lúcia. Boa noite. Que nos acompanha, que vai fazer a palestra para nós, que está sempre de braços abertos para nos ajudar, né? Que é muito legal, que é muito importante a gente ter pessoas do nosso lado que nos apoiem, que nos ajudem, né? Então, e a Lúcia é uma pessoa que a gente sabe que sempre pode contar, principalmente na hora de fazer palestra, fazer vibração, falar, né, Lúcia? Você já tem um know-how maravilhoso. Eu gosto. Então vamos começar, cumprimentar o pessoal que está chegando, se a gente dá tempo dos outros irem chegando. Boa noite, Sônia, boa noite, Elka, Reinaldo, Edna, Patrícia César. Muito bem. Ronaldo Pereira, Cida Bolsas, Claudio Mirlaza, boa noite, Daniel Pereira. Denise Borges, seja bem-vinda. Aninha, Ana Paulinha, tudo bem? Silvana, Luiz. Opa, pulou aqui. De repente entrou um monte de gente e aí pulou. Thelma Moraes, Luciana Veraldi, Mari Del Pilar. Fazia tempo que eu não via a Mari, e hoje ela apareceu lá. Ela está trabalhando muito, coitada. Fernanda, Pedro, Denise Borges. Bete Alves, Francisco Luiz e Dona Alda, Ana Biontino, Margarete França. Ô, Margarete aqui. Boa noite, Margarete. Seja bem-vinda. Irene Costa, Cláudia Carreira, Maria Tereza. Muito bem, Dona Vera, Sempre que a Ana Paula está junto, a Dona Vera também está, né? Seja bem-vinda, Dona Vera, Verinha, Shirley. Muito bem, muito bem. Ótimo, não esqueçam de deixar os seus likes para nós. Então, a Mari fala, estou aqui toda semana. Mas eu faço 3 por semana. Eu te vejo uma, sinto sua falta, Mari. Não tem jeito. Eu estou aqui na terça, estou na quarta, estou no domingão. Sempre, infalivelmente, né, Lúcia? Tem que ser. Muitas das vezes a Lúcia está comigo. Então... Cíntia Haddad, boa noite. Vera Lúcia, boa noite. Ótimo. Turminha reunida. Muito bem, já demos um tempinho, ó. 3 minutos de conversa para os amigos chegarem, né? Live de hoje, dia 2 de 9 de 2020. Estamos começando no horário, né, Lúcia? No horário. E hoje, a palestra de hoje é Fala de Paz, Fala em Paz, né? E eu escolhi uma prece de hoje, que é abençoar o dia. Para que a gente tenha o nosso dia abençoado, sempre a gente lembrar dessa prece, para depois poder falar em paz. Muito bem. Boa noite, Dona Aurora, seja bem-vinda. Que bom que a senhora está presente, Dona Aurora. Fico muito feliz em saber que a senhora nos ouve todas as semanas. Dona Aurora é a mãe da Luciana Veraldi. Não tem problema, Luciana. A gente está aqui para agradar todo mundo. Se a pessoa não se manifesta, a gente não tem como cumprimentar, como falar, como brincar, né? Como fazer um agrado, né? Mas aí, quando as pessoas falam que estão presentes, as pessoas falam boa noite, se manifestam, a gente pode mandar um cumprimento especial. Olha lá, Bruno e Cris chegando, sejam bem-vindos. Isabela, tá boa? Espero que sim. Saudade dela. Cleusa Almeida, boa noite. Sandra Anastácio, boa noite. Ótimo. Então, vamos lá, dona Luciana? Vamos lá. Então, vamos lá. Abençoar o dia. Senhor Jesus, cuida do meu dia. Desafoga minha cabeça de todos os problemas e não me deixes o pensamento
prender-se a coisas fúteis, ao orgulho, à maledicência e ao pessimismo. Que o meu trabalho seja construtivo, no qual possa tratar a todos com atenção, com um sorriso nos lábios. Que onde eu estiver, olhe diretamente nos olhos das pessoas para senti-las e compreendê-las. Que não fale antes da hora, nem que seja exigente em demasia, relaxado ou displicente. Que especificamente no meu lar mantenha permanente atitude de compreensão e carinho, calando a palavra que fere, servindo e compreendendo as necessidades dos familiares. Sobretudo, Senhor, lança sobre mim os raios luminosos da tua presença, que me fortalecem e tranquilizam, fazendo deste um dia inesquecível. Obrigado, Mestre Jesus, que faça desta noite inesquecível para todos nós, que possamos absorver as palavras que a Lúcia vai nos trazer com a mensagem de hoje, que possamos ter paz no nosso coração e que essa paz se reflita na nossa vida ao longo desta semana, ao longo desse mês que se inicia. Que os teus mensageiros celestiais, Mestre Jesus, estejam conosco, que possam nos abraçar, que possam trazer a este grupo de pessoas que estão nesta live virtualmente abraçados, harmonizados no teu amor, no teu carinho, Mestre Jesus. Protege-nos, abençoa-nos, ilumina-nos agora e sempre. Obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade, por estarmos juntos com pessoas e amigos tão amados como esses que estão conosco. Proteja-nos, ilumina-nos, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Dona Lúcia, a palavra é toda sua. Muito obrigada. Bom, gente, muito boa noite. Saudade de vocês, né? Saudade de estar mais perto. Ainda bem que a gente tem a oportunidade de estar se vendo por aqui, né? O dia de hoje é um dia bastante interessante, porque essa palestra, essa reflexão, ela vai estar indo de encontro a falar um pouco sobre a forma como a gente fala, né? Existem algumas questões que a gente tem por hábito não perceber a forma como a gente fala, tanto que o tema é falar em paz, né? Mas falar em paz é a forma como a gente modula a nossa voz. Se a gente for parar para pensar, gente, por que a gente precisa falar tão alto as coisas? Na verdade, é porque a gente precisa se escutar. Muitas das coisas que a gente fala, na verdade, é para que a gente tenha ouvidos de ouvir aquilo que está sendo falado. Porque a nossa fala, né, a nossa colocação verbal, ela vai refletir o nosso estado de alma. Ninguém consegue esconder os seus sentimentos e as suas emoções através daquilo que não seja a fala. A fala ela vai refletir o seu sentimento interno, o seu sentimento interior. Isso vem de encontro a dizer o quê, gente? Que a gente fica completamente transparente quando a gente conversa com as pessoas. Não é só o rosto ou a expressão. Tem muita gente que é muito expressiva, né? Naquilo que ela traduz, né? A partir dos olhos, da boca ou da sua posição corporal, ela vai demonstrar isso. Mas na fala, gente, não tem como. A gente, muitas vezes, por alguma palavra irritadiça que a gente está colocando, a gente acaba machucando tanto o outro ou as pessoas, porque as nossas palavras, elas ficam como dardos. Elas ficam como coisas que vão chegar no outro, ditas de uma forma que a gente nem percebeu às vezes. Por quê? Porque não dá para esconder, né? Uma mãe, quando ela está brava com seus filhos, ela vai falar como? Rilhando os dentes, né? Em casa a gente conversa. Quantos de nós aqui que quando a mãe, ou a gente mesmo, né, quando fala com os filhos, que os filhos já sabem, quando a mãe afinou, fechou a boca e falou entre dentes, vai chegar em casa e vai ter bucha, né? Isso significa o quê? Só um paralelo que eu estou fazendo para a gente entender o quanto é profundo nossa forma de falar e de se colocar, né?
Quando Jesus colocava para nós, né, em muitas leituras a gente vê isso, né, quando ele se colocava para o povo, para as pessoas, a gente sempre é remetido à serenidade com que isso era feito. E a serenidade não da expressão em si, mas a serenidade naquilo e na forma como se fala, né? Se eu disser para alguém, sem olhar para os olhos, e de uma forma muito baixa, eu vou estar levando a pessoa outra a desconfiar de mim. Por quê? Porque a gente fala aquilo que aquela pessoa falou não me convenceu, né? É isso que faz um bom vendedor, né? E uma boa pessoa que trabalha com marketing. Ela saber se posicionar em relação à forma como ela se coloca. Da mesma forma, o afeto com que a gente traduz como fala com as pessoas. O que é um afeto, gente? Um afeto é alguma coisa que nos afeta, que nos faz diferença. Então, uma palavra colocada de uma forma inadequada faz toda a diferença num relacionamento. Quando você fala com uma criança e você fala com ela gritando ou colocando de uma forma uma irritação maior na voz, como muitas vezes a criança que é mais travessa, a mãe eleva a voz, grita, né, fala um monte de coisa que não precisaria, ela não precisa nem identificar aquilo que está sendo falado, mas no tom de voz, a criança já está sabendo que alguma coisa não está muito certa ali. Isso se traduz, gente, nos relacionamentos, nas relações que a gente tem com as pessoas, né? Como é que a gente se coloca realmente para expressar aquilo que a gente sente? Porque palavras que saem da boca da gente não voltam atrás, né? E essas palavras, elas podem influenciar o ambiente totalmente. Nós que somos muito ligados em nossos estudos mesmo aos processos espirituais, na própria leitura que a gente faz em cima do Evangelho, né? As palavras que são ditas, elas sempre têm um poder muito grande, e é a partir delas que a gente consegue levar aos irmãozinhos que estão à nossa volta a compreender muitas vezes aquilo que está sendo falado, sem que se entenda aquilo que está sendo falado. Porque as palavras vêm do coração ou não, né? Então, quando existe uma agressividade muito grande naquilo que se coloca e naquilo que se fala, fatalmente o que o outro vai receber. Muito antes dele receber a nossa voz ou a nossa fala, o outro, ou os espíritos que têm uma sensibilidade muito maior, elas não têm essa proteção, né? Que a gente está aqui como encarnado, eles recebem muito mais pelos sentimentos e emoções. Isso significa dizer, gente, que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala e conversa. Por quê? Porque o outro recebe mediante aquilo que ele entende que seja de bom, mediante o coração dele e aquilo que ele ouve. E geralmente as pessoas não ouvem aquilo que você está falando, elas ouvem aquilo que elas querem ouvir. Então, ser claro na sua fala e ser claro na sua relação com a qual essa fala é colocada, vai fazer toda a diferença no seu ambiente, né? Então, voltando um pouco ao que eu estava falando da criança, ou mesmo dos animais. Os animais não precisam entender o que a gente está verbalizando. Eles entendem a tonalidade daquilo que a gente está falando. Eles percebem o comando, vamos colocar assim, né? Que a gente acaba preparando, né? Os bichinhos com isso. Eles aceitam os comandos pela tonalidade da voz com que a gente coloca. Você não precisa colocar palavras. Então, que tonalidade é essa? Às vezes de uma briga, porque o bichinho está fazendo alguma coisa errada. De um carinho, é uma coisa mais suave, mais macia, mais tranquila. Quando a gente vai fazer um bebê dormir, ninguém fica cantando uma canção alta para esse bebê dormir. A gente diminui o tom de voz e enche esse tom de carinho. Agora, se a gente está muito estressado e irritado, não vai ter carinho e muito menos uma tonalidade mais baixa. Vai ter o quê? Um processo de agressividade implícito. Então, gente, a educação, né, essa reforma interior, essa reforma íntima, e a gente tanto fala, ela vem de encontro a também saber como a gente fala, né? Como é que a gente percebe se o outro está bem ou não, se a gente está bem ou não. Isso tudo quer dizer o quê? Que a gente precisa aprender a controlar. Precisa aprender a falar de forma adequada. Eu conheço muita gente que fala assim, eu sou assim mesmo, eu falo e pronto. É assim mesmo e fale pronto, e o quanto que o outro está recebendo e pode estar sendo machucado. Gente, isso é uma doutrinação. Isso é um processo de saber entender o quanto a gente pode falar ou não, e o que a gente deve falar ou não. Porque se eu sou assim mesmo e pronto e falo o que eu quero, eu também posso escutar o que eu não quero.
né? Então, em relacionamentos, principalmente dentro de uma casa, e a gente está falando isso porque a gente está com pessoas próximas nessa fala, sempre dentro de casa, e a gente sempre fala aqui que os relacionamentos mais complexos são dentro de casa. O que será que a gente fala e como fala? Será que a gente sabe falar com as pessoas? Isso é um aprendizado. Aprender a saber falar. Quando a gente fala, por exemplo, numa live como a que eu estou falando, se eu falar como eu falaria numa aula normal muito rapidamente, eu não estaria interagindo de uma forma adequada. Porém, vocês irão perceber se eu estiver nervosa, se eu estiver ansiosa, se eu não conhecer o conteúdo que eu tenho que falar, porque a minha tradução a partir da minha boca, da minha voz, é que vai dizer para vocês tudo isso que está sendo colocado aqui. Então, você vai ter interesse ou não por aquilo que eu estou falando a partir da minha forma de expressar, a partir da minha forma de me colocar. Então, gente, a forma como a gente, ou o jeito como a gente se coloca, é um aprendizado constante. Como eu devo me doutrinar e me preparar para conversar? Por exemplo, tem gente que não sabe conversar. Tem gente que não tem o tom para conversar. Por quê? Porque acha que o jeito dela é assim e acabou. Não é assim, gente, que funciona. O que funciona é a gente se preparar para o momento que a gente vai viver. Nós hoje estamos vivendo, e aí voltando para essa bendita desse momento complexo que a gente está vivendo, dentro das casas da gente, com medo, preocupados, a gente tem que se preparar para o quê? Para ter uma linguagem melhor, gente, para conversar com as pessoas à nossa volta, dentro de casa, e mesmo aquelas que a gente relaciona por internet, ou seja, até para fazer um pedido, é sempre um processo de agradecimento. É conversar com gratidão. O que é uma gratidão? É uma característica que a gente desenvolve demonstrando o quanto é importante o outro estar nos ouvindo. É importante saber que você está sendo ouvido e que você, na sua fala, se enche de amor e de gratidão por estar conversando. Porque quem está ouvindo vai captar exatamente o que você quer falar. Porque, gente, quando a gente se coloca à disposição de uma conversa, seja ela qual for, onde a gente vai verbalizar situações, emoções e sensações, a gente está se pondo à disposição de quê? De que o outro nos compreenda. E aí vem a seguinte questão: ninguém tem bola de cristal. Ninguém tem obrigação de saber que em determinado dia você teve um problema dentro de casa, ou no seu trabalho, enfim, ou nas suas questões, e vai despejar em cima do outro tudo isso. Isso não está certo. Por que não está certo? Porque se nós queremos aprender a ter uma boa convivência, ela vai vir de encontro à forma como a minha fala se relaciona com o outro. Quando eu vou conversar sobre um assunto que me interessa muito conseguir alguma coisa de alguém, eu vou com uma fala mais mansa, mais sedutora. O outro imediatamente já sabe que eu estou querendo alguma coisa. Assim como a gente sabe, você está muito esquisito hoje, porque você está falando muito macio. Numa brincadeira, eu quero dizer aqui o quê? Que, gente, as pessoas sabem exatamente o que você quer e o que você coloca a partir da sua fala. Isso a gente não consegue esconder. A gente não deixa de ser autêntico na nossa colocação frente à vida. Então, quando eu quero impor uma situação, eu coloco uma voz, uma entonação mais autoritária. Quando eu quero ter uma mediação, eu me coloco à disposição de escutar o que o outro tem para falar. Quando eu quero me colocar à disposição de uma troca, eu calo quando o outro está falando. Isso tudo vem de encontro a todo aprendizado que a gente tem de quê? De caridade. Caridade é o quê, gente? É saber escutar o outro e saber falar na medida que o outro possa me ouvir. Por quê? Porque se eu me colocar só da forma que eu quero, uma hora o outro não ouve mesmo. Tem pessoas que não escutam o que você está falando. Por quê? Porque muitas vezes você também não consegue transmitir para o outro o que ele gostaria de ouvir. E claro, a gente, como eu falei, ninguém tem bola de cristal. Agora, se colocar à disposição deste aprendizado, vai amenizar muitos problemas, tanto no relacionamento interpessoal, dentro da sua casa, como no relacionamento com pessoas de fora da sua casa, que às vezes nem te conhecem. Às vezes tem pessoas que não conhecem, né, que não conhecem, a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é tão brava.
E às vezes a pessoa é um doce, é só o jeito dela falar, porque é uma forma dela se defender do outro mesmo, né? Ou do que o outro possa trazer. Então, ela põe uma imposição na voz, e o que vem do quê? O que vem de dentro, o que vem do coração, é o que a gente quer mostrar para o mundo. Então, a gente acaba se mostrando muito austero, né? Muito bravo, muito impositivo, e às vezes não é nada disso, é só uma defesa. Então, por que não começar a pensar, gente, o que a gente fala para o mundo? A gente não ensina para as crianças que elas não devem falar palavrão, por exemplo? Por quê? Porque o palavrão é uma palavras de baixo escalão, vamos dizer assim, né? Elas vêm de encontro a um sentimento mais duro, a um sentimento que não é bom, a atrair coisas que não são boas. Porque o palavrão, ele vem de encontro ao quê? Uma palavra mal falada, a uma agressão, a uma situação. Então, nesse sentido, gente, e pensando nisso, né, que a gente está colocando em termos de boa convivência, por que não começar a treinar a nossa forma de nos colocarmos? Por que não nos habituarmos a falar corretamente? Isso é uma coisa que a gente tem que treinar também. Por quê? Muitas vezes, quem convive com adolescentes sabe disso, né? Eles têm uma linguagem, um linguajar muito específico. E a gente não entende, às vezes, metade do que eles querem falar. Conviver com esse tipo de coisa e com o mesmo grupo que fala da mesma forma, faz com que o quê? Todas as pessoas passem a falar de uma mesma forma e de uma forma inadequada. Um português incorreto, por exemplo, é um mau hábito, apenas isso. O falar né, por exemplo, é uma forma de quê? É um vício de linguagem que a gente traz, demonstrando que a gente muitas vezes está inseguro em relação ao que a gente está falando. Uma coisa interessante na língua portuguesa, eu estou falando um pouco isso, talvez viajando um pouco no universo da fala, mas para poder voltar um pouco para a questão da caridade. Na língua portuguesa, para você entender se alguém está fazendo uma pergunta, se ela está fazendo uma afirmação, ou se ela está fazendo uma exclamação, vai partir da onde? Da entonação de voz. No inglês, ou no francês, ou em outras línguas, a gente tem a modificação do pronome e do nome do objeto para poder a pessoa entender que a gente está fazendo um questionamento ou uma exclamação. No português, a gente fala, você entendeu? Você entendeu? Ou como? Quer dizer, se você modificar a entonação da sua voz, você está representando uma pergunta, uma afirmação ou uma exclamação. E isso vem implícito e vem do quê? Da forma como eu tenho que falar. Então, quando eu converso com as pessoas, caridade é fazer o quê? É tentar colocar as palavras de uma forma adequada, numa linguagem amorosa, para que o outro possa compreender, coisa que nós não estamos habituados. Então, falar gritando, falar correndo, falar agressivamente, falar um português errado numa combinação, se torna um hábito. Então, muitas vezes as crianças, elas aprendem em cima do que os adultos falam e vão reproduzir a mesma linguagem. E isso não representa amorosidade. A amorosidade, a caridade, ela começa de dentro de você para você se posicionar. Então, por exemplo, se você vai dar uma notícia para alguém, qualquer que seja uma notícia que não seja muito feliz, vamos lá, uma coisa assim, você não vai chegar e já, na caridade mesmo, pensando nisso, e já despejar uma notícia qualquer agredindo tudo, todos os outros, todas as pessoas. Por quê? Não é necessário. Você pode falar as mesmas coisas numa linguagem e num linguajar mais acessível e mais tranquilo, fazendo com que o outro possa se sentir não agredido por aquilo que está sendo falado. Então, gente, falar bem ou mal é um hábito. Falar com carinho, com cuidado, é um costume. Falar agressivamente também é um hábito que reflete o que está dentro da pessoa. Então, eu acho que isso é uma coisa que é interessante que vocês comecem a prestar atenção na forma como vocês falam e prestar atenção na forma como o outro fala. Quantas vezes a gente não se ofende por alguma coisa que a pessoa falou, a gente fala assim, e o outro fala para você assim, mas não foi isso que eu quis dizer. Mas foi isso que você entendeu. Por quê? Porque a colocação desta fala se deu de uma forma que acabou agredindo. Primeiro porque nós somos bastante melindrosos também de forma geral, né? Isso é um contexto que normalmente o nosso orgulho nos faz achar, né, que a gente está sendo agredido o tempo inteiro.
né? Então, é o melindre que a gente fala, que a gente precisa se despojar um pouco disso. E ter a compaixão muito, muito forte de entender que às vezes o que o outro falou no momento foi de socorro. Às vezes o outro está verbalizando alguma coisa numa forma que pareça uma agressão e é um socorro. As crianças fazem isso o tempo inteiro, gente. Quando elas querem chamar atenção, como que é a verbalização delas? Ou elas choram, ou elas começam a gritar, ou elas jogam as coisas no chão, né? Elas têm uma manifestação muito mais forte, né? No sentido de que elas são mais autênticas. A gente tenta se esconder a partir e atrás das palavras, achando que os outros não estão percebendo o que a gente quer dizer. E é isso que cria tantas confusões dentro de casa, gente. Essa forma de se expressar causa tantos processos não necessários. Por quê? Porque a gente não para pensar nisso. Então, esse assunto, né, ele me trouxe uma reflexão muito forte, aí, como eu falo, eu sempre vou atrás das leituras para poder entender um pouco melhor, né, aquilo que eu vou ter que colocar, e eu passei a prestar atenção que eu também não presto atenção naquilo que eu falo. Aquilo só vai ter um significado para mim na medida em que eu prestar atenção naquilo que eu quero. E geralmente a gente não faz isso. A gente chega da rua nervoso, estressado, fala o que não precisa, fala gritando, pede as coisas gritando, né, de uma forma inadequada. E às vezes nem é uma coisa que vem do coração, só é uma expressão do sentimento que a gente tem. Então, gente, vamos começar a pensar nisso, né? Vamos ter um pouco de compaixão, né? Para conosco, com as pessoas com quem a gente vive. Para quê? Para que a gente possa começar a fazer uma reforma íntima relacionada àquilo que eu coloco para fora, o que vem da minha boca, né? Então, o que sai do coração é o que vai ser direcionado ao outro. E às vezes o nosso coração está tão amargurado que a única coisa que a gente consegue dar para o outro é amargura também. Então, eu acho que a reforma íntima, nesse quesito, né, de falar em paz, que é uma coisa que geralmente a gente não fala em paz, que é o tema da palestra, é exatamente começar a refletir em como eu me posiciono. Isso é um exercício diário, isso é um aprendizado. Por isso, gente, que um locutor de televisão aprende para ser um locutor, um vendedor aprende a se colocar na venda do produto que ele quer. A gente fala, nossa, aquela pessoa é super vendedora, na pessoa é super boa vendedora, né? Na verdade, a pessoa é o quê? Ela aprendeu e se doutrinou para falar de uma forma adequada aquilo que ela quer que o cliente escute. Então, se os outros que estão dentro da nossa casa, mas que podem conviver com a gente, que a gente convive, por que não pensar nisso? Por que não começar a pensar e ouvir aquilo que a gente está falando? Porque isso pode ser uma forma, gente, de reformar tanto a vida da gente, das pessoas à nossa volta, né? Ter paciência em falar. Muitas vezes a gente fala para outro assim, você não ouviu o que eu estou falando? Eu já falei quantas vezes isso para você, né? A gente fala isso sim, não adianta a gente falar que não fala. Isso quer dizer o quê? Que a gente está impaciente, né? Que a gente está o quê? De saco cheio, vamos dizer assim, com o perdão, né, do termo. Quando a gente fala isso para alguém, você não está ouvindo o que eu estou falando, né? Quantas vezes eu já falei isso? Isso está determinando o quê, gente? O quanto a gente é uma pessoa impaciente, o quanto a gente não está se olhando, que a gente está lendo o evangelho e não está aprendendo, que a gente faz prece gritando, gente. A gente para fazer uma prece, a gente não é capaz de respirar um segundo, né, para que essa prece entre da gente, e quando ela for verbalizada, ela tem um efeito energético. Então, quando a gente fala para as pessoas, você não está ouvindo? A gente está falando para o outro o quê? Que a gente não tem paciência de perceber que muitas vezes o outro não escutou de verdade, que o outro estava em algum momento de angústia, ou porque ele não estava a fim de ouvir mesmo. Então, assim, será que não está na hora, já que a gente estuda tanto, lê tanto, a gente faz evangelho, faz curso de terça, de quarta, de quinta, de domingo, será que a gente, com toda essa possibilidade, com todo esse manancial de aprendizado, será que não está na hora da gente pensar na forma como a gente se coloca? Começar a aprender a se colocar de forma a receber o que os outros estão ouvindo de nós também? E aprender a falar aquilo que a gente precisa. Às vezes a gente fala demais o que não precisa também, né?
a gente verbaliza muitas coisas pela nossa própria ansiedade. É bom falar, a gente precisa, sim, colocar para fora o que a gente está sentindo. Inicialmente, quando a gente começa a aprender a se colocar, a gente exagera demais. Aí a gente fala muito, muito, muito do que não precisa. Mas na medida em que a gente começa a raciocinar sobre isso, muitas das coisas que a gente fala não precisava ter sido falado. Bastaria sentir e traduzir isso a partir de um gesto. Um gesto fala muito mais do que uma palavra mal colocada que a gente gostaria de dizer. Às vezes o silêncio de estar perto são palavras muito mais profundas do que alguma coisa que a gente coloque. Então, gente, a reflexão de hoje, ela vem de encontro a uma reforma, no sentido da gente começar a saber como a gente se coloca no mundo. Já que a gente estuda tanto, né? Já que a gente procura ser melhor um pouco que seja, e é verdade o que a Ana Paula está falando, as pessoas precisam se ouvir mais para evitar machucar o próximo. Com certeza. É porque a gente não se ouve mesmo. A gente quer que o outro escute a gente, mas a gente não para ouvir o que a gente está falando. Gente, a gente ficaria aterrorizado de escutar, às vezes, as coisas que a gente fala, a gente devia se pôr para gravar. Gravar o que a gente está falando e depois se escutar para ver que a gente fala assim, nossa, mas eu que falei isso? É verdade. Porque a gente não para, porque a gente não tem paciência nem com a gente e nem com o outro. A gente não tem compaixão, a gente não tem tolerância. A gente não tem o quê? A gente não para entender que a gente estuda terça, quarta, domingo, quinta, a gente estuda, faz evangelho em casa e a gente não para escutar. A gente não para ouvir o que tem para se falar. Então, nesse sentido, gente, a sugestão é, vamos fazer uma reflexão sobre isso? Vamos parar para ouvir o que Jesus queria dizer quando ele reunia as pessoas em volta dele e as pessoas ficavam elevadas, escutando o que ele tinha para falar. Com certeza era num tom mais adequado, mas era com um sentimento muito mais adequado e com a função do aprendizado tão necessário. Então, nesse sentido, a minha sugestão ela vai como uma reflexão de semana, e aí, como sempre, eu acabei indo procurar alguma coisa, e aí eu encontrei uma coisa muito bacana, porque eu acho assim que mais do que a gente lê e que a gente aprende, é também aprender a ler o que os ícones dentro da nossa doutrina trouxeram para nós. E aí, assim, eu vou terminar a minha palestra pedindo para vocês fazerem uma reflexão sobre aquilo que vocês estão falando, aquilo que vocês estão ouvindo, mas principalmente como é que vocês estão colocando para o outro aquilo que você quer dizer para o outro. Será que você consegue colocar realmente aquilo que você está por dentro? Ou quando você coloca, você acaba colocando de uma forma que o outro entende como agressão? É um pedido de socorro. Então, fica essa reflexão aí, ó. Eu estou tirando agora do Sinal Verde o livro, ó, do Chico Xavier com André Luiz, que fala o seguinte, ó, nos domínios da voz. Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos, aí o que eu estava falando, né? Fale em tonalidade não tão alta que assuste, nem tão baixa que crie dificuldades a quem ouça. Sempre aconselhava repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável. A quem não disponha de facilidades para ouvir, nunca dizer frases como essas, ó, isso eu acabei de falar para vocês. Você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes quer que eu fale? Eu já cansei de repetir isso. A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão, e a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa da sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. Gente, fiquem com Deus, uma boa semana e vamos cuidar da nossa voz aí, tá bom? Muito bem, dona Lúcia, cuidar da voz, né? Cuidar da Mas para voz. mim que tenho
dificuldade auditiva, as pessoas têm que falar um pouquinho mais alto, não tem jeito. Mas com todo respeito, né? Com todo respeito, com certeza, com certeza. Porque às vezes as pessoas falam e falta respeito no simples bom dia que fala, né? Pois é. Então tá bom. É verdade. Vamos então às nossas vibrações para que a gente possa doar um pouco da nossa energia, né? A gente recebeu tanto através desta palestra, através desta conversa entre amigos, e a gente vai então doar um pouquinho disso que nós recebemos. E para a gente fazer essa doação, vou pedir para todos vocês que estão comigo aqui para doarmos a nossa energia, colocando-a na mão do Mestre Jesus. E ele vai entregar às equipes socorristas, às equipes médicas, essas energias para poder atender inicialmente a paz mundial. Que os dirigentes das nações possam encontrar através do diálogo a paz para todo o nosso planeta. Que os países em lutas, em brigas, em discussões, possam encontrar através da negociação a paz para todos os povos. Que os refugiados das guerras, refugiados das lutas, da fome, possam encontrar um caminho, um país, governantes que possam lhes dar asilo, para que eles possam recomeçar as suas vidas e dar um novo início à sua jornada na Terra. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos governantes, os nossos dirigentes possam entender que há necessidade de a gente eliminar a corrupção do nosso país, que a corrupção possa ser inutilizada, possa acabar de uma vez por todas. A gente sabe que é difícil, mas vamos continuar orando e pedindo para que isso possa acontecer um dia e que ele seja breve. Vamos pedir também que os nossos governantes consigam ampliar e muito a educação através das escolas em condições, as escolas boas para todos os nossos brasileiros. Que também possam eles ter a saúde, que possam utilizar-se da saúde com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, com mais harmonização e conseguir obter a cura para os seus males, para as suas dificuldades. Vamos pedir também por todos os hospitais, casas de saúde, pronto-socorros e todos aqueles com Covid. Que todos esses irmãos possam ser atendidos pelas correntes médicas do plano espiritual. Corrente do Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, Corrente Azul, Veneráveis da China e tantas outras correntes que, em nome do Mestre Jesus, trabalham conosco nas horas de cura. Que eles possam atender a todos esses irmãos necessitados em seus leitos de dor e possam trazer a cura benfazeja a todos eles. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, reiniciar uma cura de consciência e recomeçar uma nova vida. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Que as caravanas socorristas do Mestre Jesus possam ajudá-los, resgatá-los, que eles possam seguir um novo caminho no plano espiritual, onde possam reiniciar a sua jornada para o bem e para o crescimento espiritual. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de droga, de álcool, de cigarro, de sexo, quaisquer outros vícios que possam existir. Que o teu evangelho, Mestre Jesus, a tua doutrina, as tuas orientações possam ser o norte para cada um desses nossos irmãozinhos. Vibremos também por todos aqueles que se encontram em asilos, em creches, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada, que também nesses casos, Mestre Jesus, o teu evangelho de amor e de paz possa cuidar de cada um desses irmãos, mostrar-lhe o caminho a seguir e mostrar-lhe que a caridade é a nossa salvação. Vamos vibrar também por todos aqueles moradores de rua que sentem fome, sentem frio, que eles possam receber agasalhos, doações para começarem uma nova jornada com muita força, com muita energia. Nós vamos vibrar também pela paz entre todas as religiões, que os dirigentes das religiões entendam que o Deus é único, que ele quer é a paz para todos os povos.
Nós vamos vibrar por todos os lares em desarmonia. Que o teu manto sagrado, Mestre Jesus, possa invadir todos os lares em desarmonia, equilibrar a todos que ali moram, levar a paz aos seus corações, às suas palavras, e que todos eles possam se equilibrar e continuar a viver em harmonia, em prosperidade, dentro do teu Evangelho, Mestre Jesus. Nós vamos vibrar também por todos os nossos cobradores do passado, os nossos inimigos, aqueles a quem nós cometemos erros nesta encarnação, nesta vida, que possamos pedir perdão a todos eles, que eles possam nos perdoar e que possamos, todos nós, nos reformar intimamente, nos melhorarmos e seguirmos juntos um caminho rumo à seara bendita do Mestre Jesus. Vamos vibrar pelos nossos parentes e amigos e irmãos, que todos eles recebam a luz de Jesus em seus corações, em seus lares, que possam se equilibrar, que tudo possa ficar em paz, em equilíbrio e harmonia. Vibremos pelos nossos lares, que as tuas luzes brancas, Mestre Jesus, invadam cada um dos cômodos do nosso lar, e ali, utilizando dessa luz branca, vamos esterilizando cada um dos cômodos do nosso lar, limpando paredes, limpando cantos, limpando tudo, tirando miasmas, retirando irmãozinhos que possam estar ali com objetivos de nos prejudicar, que esses fluidos possam ser todos eliminados e que esses irmãozinhos possam ser encaminhados à seara bendita do Mestre Jesus, às colônias do mundo espiritual, para esclarecimento e para ajuda. E vamos vibrar finalmente por nós mesmos, que a tua luz abençoada, Mestre Jesus, seus fluidos brancos e azuis em forma de cristais, recaiam sobre cada um de nós, eliminando os fluidos pesados, eliminando os fluidos que possam nos prejudicar, fazendo uma limpeza da cabeça aos pés de cada um de nós que participa deste evangelho, e que possamos todos estar limpos, cristalinos e recomeçar o nosso mês com toda a energia possível, Mestre Jesus. Pedimos também às correntes médicas, doutor Bezerra, doutor Roberto Seabra, corrente azul, que fluidifique as águas que já estão sobre as nossas mesas para serem fluidificadas. Aqueles que têm parentes doentes e parentes que não estão presentes e que precisam de água fluidificada, que essas águas, na próxima semana, possam ser trazidas ao nosso evangelho, ser colocadas junto com as nossas, para serem fluidificadas também, e depois, durante a semana, encaminharemos aos nossos queridos parentes e amigos. Vamos vibrar também pelas vibrações aos nossos doentinhos específicos, ou seja, vibremos primeiro pelos irmãozinhos que estão na nossa lista aqui para vibrações com Alzheimer, que eles possam receber dos neurologistas o tratamento necessário para se equilibrarem, para conseguirem se alimentar, conseguirem caminhar, mesmo que com alguma dificuldade. Que os seus tratadores recebam o fortalecimento do mundo espiritual para poderem ter forças para continuar a ajudá-los, a tratá-los. Vibremos também pelos irmãozinhos com câncer. Que esses irmãozinhos possam receber dos oncologistas o fortalecimento necessário, a cura para os seus cânceres e, durante os seus tratamentos de quimio e radioterapia, receber todo o apoio e toda a energia para que tenham o menor de efeitos secundários nos seus tratamentos e possam se recuperar. Nós vamos vibrar por todos os irmãozinhos necessitados da parte ortopédica, que todos eles recebam dos ortopedistas do mundo espiritual toda a parte necessária para recuperarem os seus movimentos, que as suas cartilagens sejam recompostos na coluna, nos braços, nos joelhos, e todas essas energias que nós estamos doando em forma de ectoplasma sirvam para criar as cartilagens necessárias ao movimento de cada um desses irmãos. Vibremos pelos irmãozinhos com Covid, que os pneumologistas do mundo espiritual os ajudem, os pneumologistas estejam nos hospitais, nas UTIs, nas suas casas, ajudando-os, curando-os, para que eles voltem ao convívio de seus familiares. Vibremos pelos irmãozinhos com depressão e problemas emocionais, que eles possam receber muito amor, muito carinho,
muita energia positiva para que os amigos do mundo espiritual possam, os terapeutas, possam ajudá-los, levando os seus obsessores para tratamento no mundo espiritual e nos seus horários de sono, possam eles se conscientizar da necessidade da reforma íntima, da sua melhoria, do seu padrão vibratório, para se livrarem desses obsessores e renascerem para a vida de novo. Vibremos pelos irmãozinhos com problemas de saúde e com problemas de diabetes, que todos esses irmãos possam ser curados, possam ser ajudados, possam ter os seus organismos recuperados pelas correntes médicas do mundo espiritual. Nós vamos vibrar também pelos irmãozinhos suicidas que temos na nossa relação. Que esses irmãos recebam bênçãos de Jesus, amor, paz, e as caravanas socorristas possam resgatá-los do Vale dos Suicidas, encaminhando-os ao Hospital Maria de Nazaré. Vibremos pelos irmãozinhos desencarnados, que todos esses irmãozinhos possam ser também resgatados pelas caravanas socorristas e levados aos hospitais do mundo espiritual para tratamento. E assim vamos fechando as nossas vibrações de hoje, queridos irmãos, para podermos nos preparar para o encerramento do nosso trabalho de hoje e agradecer ao Mestre Jesus, às correntes do mundo espiritual, agradecer a todos os mensageiros celestiais que estiveram conosco, a todas as correntes que conosco trabalham, pedindo as suas bênçãos, o seu amor, o seu carinho, para todos nós que estamos virtualmente nessa live, que possamos seguir o nosso trabalho com força, com energia, com vontade de nos melhorarmos e de trazermos a paz para dentro dos nossos lares a cada dia mais. Que Deus Pai os abençoe, que Deus Pai os ilumine, agora e sempre. Gente, estaremos aqui domingo às 20 horas. Uma boa noite para todos. Um beijo carinhoso. Como eu falei no chat, esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube daqui em breves minutos, para quem quiser reassistir ou quem quiser encaminhar aos seus amigos, estejam às ordens. Lúcia, um beijo. Muito obrigado por estar comigo de novo. Deus te abençoe e até a próxima. Até. Tchau, gente.